Oi pessoal, bem-vindos ao último capítulo sobre a história da Irlanda, o capítulo 9. Falei 1, 2, 3, foi 8 capítulos, eu já falei. Eu sei que poucos tiveram paciência de ver, mas esse 9 é importante. Quem quer saber o que é o IRA, o que é a Irlanda do Norte, por que a Irlanda do Norte se separou da Irlanda, protestante, quem é protestante, quem não é protestante, assistam esse vídeo, principalmente esse primeiro agora, que eu vou tentar explicar o que eu aprendi. Muitos detalhes vai ficar para trás, porque hoje é o último dia que eu tenho para fazer esse vídeo e eu estou sem internet. Azar, então muita coisinha, um detalhezinho que eu esqueci, foi pro saco. Mas eu vou tentar, até bom que eu faça a coisa mais resumida. Vamos começar então em 1903, né, como todos já sabem, pelo menos quem viu alguns vídeos, que a Irlanda ela é briguenta, a Inglaterra dominou o mundo inteiro, mas quem ela teve mais trabalho para dominar foi exatamente quem estava do lado dela ali, que é os irlandeses. Mas então foi tanta briga, que a Inglaterra teve que ceder um pouco. Então alguns direitos civis ela teve que devolver para os irlandeses. Eles chamavam esses pequenos direitos civis que foram cedidos lá em 1903 de home rules, regras de casa, uma coisa assim. Então esses home rules foram implementados em 1903, certo? Começa por aí, para você entender o que é o IRA, o que é protestante, o que é católico. Porque a turma de cima da Irlanda, que ainda não existia a Irlanda do Norte, era a região chamada Ulster, essa região de Ulster, a turma lá ficou puta da vida com isso, não queria mais direitos. Aí você pensa, mas como assim? O cara é irlandês, mais direito para o irlandês e a turma lá do norte não quer? Tá, então agora eu vou mostrar para vocês o que acontece. A turma do norte que não queria eram só os protestantes. E é importante também dizer o seguinte, quando fala irlandês católico e irlandês protestante, existe uma cortina de fumaça nisso aí. Nunca teve briga por causa de religião. Esquece. Porque protestante inglês, na verdade, é o que? É anglicano, certo? E o que é a religião anglicana? Para quem perdeu o capítulo 6, é Henrique VIII, que era católico fervoroso, quis se separar da esposa, porque a esposa não dava a ele filho homem, como se fosse a mulher que determinasse o sexo, aquele idiota babaca. Ele pede autorização ao Papa para divorciar da esposa, e alegou que a esposa não dava filho homem para ele. Eu acho que era um argumento fortíssimo. O Papa falou assim, doutor, meu filho, senhor Henrique VIII, aqui não é casa da mãe Joana não, nós não aceitamos divórcio. Henrique VIII ficou puto da vida, então acaba criando um conflito entre o reino da Inglaterra e o Papa, e o Henrique VIII, maluco do jeito que ele era, ele simplesmente inventou da religião. Aí falou, na minha religião vai ser o seguinte, tem Jesus Cristo, tem isso, tem aquilo, é igualzinho a religião católica, é tudo igual. Mas, no final é posto, mas aceita divórcio. Essa, gente, é a religião anglicana, que coisa bem ridícula. É ridículo isso. É ridículo. Aí você acha que lá na Irlanda fica neguinho brigando católico com protestante por causa de religião? Pô, me poupem, né? Não é isso. A questão é o seguinte, a política agrária que a Inglaterra impôs na Irlanda, que foi pior que o feudalismo, proibia até o irlandês nativo ser dono de terras férteis. E essa política ela acabou continuada lá principalmente no norte. Talvez problemas geográficos, não sei, porque Belfast para a Inglaterra são só 30 quilômetros, mais fácil chegar. Então os ingleses que aportaram ali no norte da Inglaterra, por lá ficaram, que era bom demais, porque eles tinham privilégios, é um regime de apartheid em toda a Inglaterra, esse regime, em toda a Irlanda. Esse regime de apartheid ele foi subindo para o norte, à medida que o tempo foi rodando e as brigas foram acontecendo, os irlandeses é muito bravos, não aceitavam esse cabresto, mas lá para o norte continuava essas leis malucas. O irlandês não podia ter terra para cultivar. Eles cultivavam na terra que era deles, mas eles plantavam tudo, tinham que pagar um aluguel, toda plantação era
para o dono exportava para a Inglaterra menos a batata. A batata ficava e eles podiam comer só a batata. Né? Também para quem perdeu, né, esse lance de comer só batata, aconteceu o seguinte: em 1845, as batatas pegaram fungo em toda a Europa, principalmente na Irlanda. E as batatas ficaram tudo podres, apodreceu, eles só comiam batata. O que aconteceu? Essa política feudal da Inglaterra sobre a Irlanda matou mais de 1 milhão de irlandeses. Então era dessa forma. Né? Quando esse home rule, né, esses direitos civis conquistados pelos irlandeses, foi implantado na Irlanda, e esses irlandeses lá de Ulster, lá do norte, né, não queriam, na verdade, eram os protestantes. Isso é, o que é protestante? Quando fala protestante lá na Irlanda, na verdade, leia-se inglês, que mora na Irlanda, ou descendente de inglês. Né? Então, os filhos, os bisnetos, os tataranetos que iam nascendo ali, era tudo, né, herdava as terras, eles não consideravam irlandeses. Eles são protestantes. Né? Na verdade, para eles são ingleses, são lords, esses filhos da mãe. Né? Então, o que eles fizeram, essa turma lá do norte, né? Esses protestantes? Eles criaram os voluntários de Ulster. Ulster Volunteers. Então, era um grupo chamado UV. Isso é um grupo terrorista fascista. Né? Qual que era o objetivo deles? Tentar impedir a implantação dessas leis, né? Essas garantias civis para os irlandeses. E toda ação tem uma reação, então os irlandeses do sul, né, criaram os Irish Volunteers, então é IV. Né? Isso é importante para entender o IRA e entender o grupo terrorista lá de cima. É o IV contra o V. IV era a turma republicana que lutava pela liberdade total da Irlanda, né, e que quis implementar esses direitos civis que a Inglaterra estava, inclusive, garantindo para eles. Certo? Resumindo, é o seguinte, quer dizer, não vou resumir não, né? Então vamos continuar a história. Então criaram-se esses dois grupos. Esses dois grupos é importante para entender o IRA. Ainda não existe o IRA, existem os voluntários da Irlanda. Né? E o grupo lá em cima também, ele vai mudar de nome depois, mas eles começam como voluntários de Ulster. Né? Aí estoura na Primeira Guerra Mundial em 1914. Com a Guerra Mundial, a Inglaterra obriga os irlandeses a participar da guerra. Irlandeses que têm ódio de inglês, eles vão querer ir para a guerra? Óbvio que não. Né? Mas eles são obrigados a ir porque, apesar no home rule, eles votaram, né, eles já tinham direito de voto lá e para algumas decisões, os irlandeses votaram que não iriam participar da Primeira Guerra. E a Inglaterra, no parlamento deles, eles votaram também e falaram, não, os irlandeses têm que ir para a guerra. Isso criou uma revolta grande e os jovens da Irlanda tiveram que ir para a guerra. Aí começa um racha nesse grupo chamado Voluntários da Irlanda, no grupo IV, porque parte dessa turma achava que a Irlanda tinha que ir para a guerra porque a Inglaterra tinha ameaçado retirar os direitos civis dos irlandeses novamente. E outra parte desse grupo achava que não, foda-se a Inglaterra, nós não vamos para a guerra. Né? Então ficou essa briga, acabou que o lado inglês venceu e os irlandeses tiveram que ir para a guerra. Inclusive tem a St. Finn Cathedral, que fica lá em Dublin, já é um ponto turístico importantíssimo de ir. Lá você visita, lá tem um memorial com o nome de todos os irlandeses que morreram em vão na Primeira Guerra Mundial. Mas são muitos, tem o nome de todos lá, então é importante a gente chegar até lá. Aí é o seguinte, então continuando, né, esse grupo irlandês já estava rachado, né, mas mesmo assim, meio rachado, ele se junta com mais 3 grupos, ou com mais 2 grupos. Eu escrevi aqui, o Society of United Irishmen. Era um grupo também republicano. Você vê que não tem nada a ver com... que a briga deles tinha nada a ver com religião. Esse grupo era protestante.
mas era republicano e queria a liberdade da Irlanda. Juntou esse grupo com o grupo IV, né, que é os voluntários, Irish Volunteers, os voluntários da Irlanda, e um grupo muito interessante que se chama, ele é abreviado o nome, eu estou sem internet, eu não vou lembrar, é o Sinamibi, uma coisa assim. Depois, no próximo vídeo, eu pego o nome certinho. Mas Sinamibi é um grupo de 200 mulheres guerrilheiras, bravas. Elas se juntaram a esses dois grupos e eles simplesmente armaram uma estratégia usando uma mente muito brilhante de um tal de Patrick Pearse. Esse Patrick Pearse também eu estou falando Patrick, mas é o Patrick em gaélico. E o Patrick em gaélico eu esqueci como é que fala, não interessa, mas o Patrick Pearse, ele fez uma estratégia de atacar todos os locais onde tinha polícia da Inglaterra, né? Todas as delegacias, vamos dizer assim, os RIC, chamado ARC, que era a polícia inglesa, né? Em uma semana eles atacaram todas lá em Dublin, mais algumas em redor da ilha, e tomaram para eles a Irlanda de volta. Eles conseguiram a independência dessa forma, né? Então eles declararam a independência. Esse levante ele aconteceu em abril, por isso que ele se chama em inglês Easter Rising, né? O levante da Páscoa. Em gaélico é Eiri Amash na Casca, levante da Páscoa. Eu liguei até para o Oruan, mora na Irlanda, né? E ele me chamou atenção para isso, que essa data, né, abril de 1916, que é o Rising, ou Easter Rising, ou Eiri Amash na Casca, ele é a data que é mais comemorada como independência da Irlanda, apesar de não ser, né, mas é ali que nasce a independência. Por que não foi a independência? Porque ela durou uma semana só, né? A força inglesa que estava lá, o exército inglês que estava lá, eles dominaram praticamente tudo. Então, se a Inglaterra, né, não abrisse os olhos e mandasse mais reforço, aí sim seria independência. E os irlandeses fizeram isso nessa época exatamente por causa da Primeira Guerra Mundial, porque os ingleses estavam ocupados com a Alemanha, estavam tomando porrada da Alemanha, então eles acharam que os ingleses não iam revidar e não iam mandar exército para lá, mas mandou. E demorou não, foi uma semana. Em uma semana eles mandavam exército, matou todos os líderes, inclusive o Patrick Pearse. Patrick Pearse, que era o líder, ele era professor, poeta, linguista, cara. O homem era linguista, um gênio. Simplesmente prendeu em um mês, matou ele mais 15 líderes. Mandou 1.500 para campo de concentração. 3.500 foram presos. Aliás, foi um erro deles, né, da Inglaterra, porque virou uma escola, né, os campos de concentrações. Né, uma escola de guerrilha, né? Ali o pessoal teve mais ódio ainda da Inglaterra e aprendeu guerrilha ali nos campos de concentrações. Isso foi péssimo para eles. Mas foi daí que nasceu esse sentimento, nasceu não, né? Reavivou mais ainda esse sentimento de liberdade, de independência da Inglaterra e de república. A partir daí foi difícil de segurar. E depois isso foi em 1916, né? Em 1917, o conflito dos voluntários da Irlanda, né, que era um grupo revolucionário, republicano, não dá para segurar mais, né, porque, né, vocês se lembram que parte deles achava que tinha que abrir mão, né, ceder para a Inglaterra, né, os jovens para a guerra, e a outra parte que não queria. A crise começou aí eles racham, e ao rachar de vez, aí nasce um grupo chamado Irish Republican Army, que é o IRA, né, o Exército Republicano Irlandês, né, que não é um grupo terrorista. Quem acha que é um grupo terrorista está muito enganado. A Inglaterra era muito mais terrorista do que o IRA, né? E o V lá de cima, né, os Ulster Volunteers eram muito mais terroristas que eles. Eles não eram terroristas, eles faziam guerra de guerrilha, né, diferente. E na verdade o IRA era o exército
era o exército da Irlanda. Né? E em 1818 teve eleições gerais na Irlanda. Foi a última vez que a Irlanda era considerada assim, era uma região só, né? Ainda não existia Irlanda do Norte. Então essas eleições gerais juntaram os votos lá de cima com os votos lá de baixo e essas eleições gerais eram para quê? Para escolher representantes no parlamento inglês. Né? Quem ganhasse, eles tinham que mudar, né? Tinham que mudar para a Inglaterra, né? E trabalhar lá no parlamento inglês. De 104 ou 105 cadeiras que a Irlanda tinha direito, 70 delas, ou 75 ou 74 cadeiras, quem ganhou foi o partido Sinn Féin, que é gaélico. Sinn Féin é nós mesmos, que era exatamente o braço político do IRA. Então o IRA levou nada mais, nada menos que 75 cadeiras. E mais, o mais legal de tudo vem agora. Sabe o que eles fizeram? Mandaram o parlamento inglês tomar um rabo. Nós nem vamos aí, nós vamos criar um nosso parlamento aqui. E criaram o Dáil Éireann. Dáil Éireann em gaélico significa parlamento irlandês. Então eles fundaram o parlamento irlandês em 1919, no dia 21 de janeiro, proclamando a independência da Irlanda. O representante político deles, né, o líder político, era um tal de De Valera. Esse De Valera me lembra o Ulisses Guimarães misturado com o Renan Calheiros. O homem não morre não, cara. Ele participou de quase todos os governos até 1980 e pouco. Esse De Valera. Muito interessante, mas vamos lá. Ele então foi o primeiro-ministro muito republicano. Tá? Ele tinha um problema que ele não gostava de guerra. Né? A arma não era com ele achava que você conseguia as coisas, né, tudo na conversa. Né? A conversa fiada dele, né? Aliás, em 1919 a independência foi a força mesmo. Né? Tudo nasceu em 1916, 1919 então acontece essa declaração da independência, mas logicamente que a Inglaterra não reconhece, aí começa a guerra de 2 anos da independência. E o líder político era o De Valera, mas o líder mesmo, líder de guerra, né, era o Michael Collins, um professor também, um cara de estratégia fina, um cara super inteligente, e que eles conseguiram dar um nó na Inglaterra, no exército inglês. Apesar do exército inglês ter muito mais armas, né, com a cabeça desse Michael Collins e com a população do lado do IRA, o IRA conseguiu vencer a Inglaterra, mas ao mesmo tempo viu que a coisa estava ficando difícil. Eles estavam começando a perder força. E a Inglaterra, por outro lado, viu também que não ia dar conta, eles não estavam conseguindo mais. Então, em 1922, eles assinam um acordo. E esse acordo era o seguinte: tudo bem, nós vamos dar independência para vocês, mas no norte, né, a região de Ulster, que passou a se chamar Irlanda do Norte, essa vai ficar dependente da Inglaterra. Né? E os protestantes lá acharam ótimo, queriam isso mesmo. Né? E vocês aqui embaixo podem ter certa liberdade, mas vão continuar pertencendo ao Reino Unido. Esse era o tratado. Como o primeiro-ministro era o De Valera era, apesar de não gostar de guerra, de guerrilha, ele pelo menos era um republicano radical. Ele, como primeiro-ministro, pegou, mas também era político, né? Tipo o Renan Calheiros e o Ulisses Guimarães, como eu falei, é um político. Ele pegou lá o tratado e ficou enrolando, 1919 enrolando, 1920, né? Foi 22, desculpa. Em 22 ele ficou enrolando, falando, não vou assinar isso aqui não. Até um dia em que ele foi para os Estados Unidos para pegar fundos, né, tentar conseguir grana para reerguer o país dele por causa de tanta guerra. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, o parlamento irlandês dá o tombo nele, assina o Tratado de Paz da Inglaterra, que a Inglaterra escreveu. Isso aí foi uma tragédia, porque quando o De Valera chega, ele fica tão puto com isso que ele renuncia ao cargo. Até aí tudo bem. Mas aí vem algo mais triste. O Congresso se divide, né? Parte achava que o De Valera estava certo, que não podia agachar para a Inglaterra,
E parte achava que não, que isso era um avanço, vamos continuar, parará, mas não teve conversa. Aí vem a Guerra Civil Irlandesa. Guerra Civil é uma coisa muito triste, porque você fica matando pessoas conhecidas, gente, amigo seu. E dizem que a Guerra Civil Irlandesa foi mais violenta que a guerra com a própria Inglaterra. Ainda bem, pelo menos ela durou pouco para nós, né, que estão lendo na história, durou 11 meses, mas muito violenta, até que a turma, apoiada pela Inglaterra, ganha a guerra. Aí, depois que ganha a guerra, o De Valera também aceita a derrota, mas está declarada a independência irlandesa, a meia independência. Ainda vai vir a independência inteira dela, ela ainda não saiu do Reino Unido, né? Ainda não saiu, mas vai sair. Mas aí vem um período de paz de mais ou menos 12 anos. E é assim que se dá a segunda declaração de independência da Irlanda. No próximo vídeo eu vou contar o resto até chegar nos dias atuais. Até mais.